This week is about to start. Enjoy! Olá, muito bom dia a todas, a todos que nos Hello. ouvem, Good que nos morning, veem. everyone Muito listening obrigado to a todos us. os mais de 20 mil Thank inscritos que you, estão conosco, the over participando nesse 20,000 primeiro registered dia people do FISO Week, participating esse grande in this evento que first meeting of reúne this week, this as great maiores event lideranças gathering da saúde the da América greatest Latina. leadership of Eu queria, antes healthcare de in fazer Latin a America. apresentação do Before da nossa presenting or personalidade que introducing hoje irá our abrir o nosso encontro, personality that eu is queria going to agradecer open our primeiro event, I'd aos like to nossos first of all thank patrocinadores que our permitiram, sponsors com a who sua have participação, enabled que nós with estivéssemos their aqui hoje participation executando esse us evento to be com here tanto today, carinho, holding this com tanto event with so much profissionalismo. care, Vocês vão perceber ao longo desses 5 professionalism. You will dias see o over quanto de bom these foi 5 construído por days uma garotada how jovem, good has been aí no built Rio de by Janeiro, um young grupo de people cariocas, paulistas, in Rio de mineiros, enfim, Janeiro, a gente de group tudo of quanto é lugar cariocas trabalhando from São num ambiente Paulo, de from Minas Gerais, colaboração e people working in this cooperação, e collaboration, cooperation desenvolvendo environment, esse and projeto que é o developing sonho de this todos project, nós, de which is the termos uma dream of all unidade of de us of propósito, having que é a o de melhorar o unity, acesso da população brasileira aos serviços médicos e hospitalares de boa qualidade, que ele possa ser equânime para toda a população brasileira. Nós convidamos mais de 230 especialistas, debatedores, painelistas de todas as áreas da economia, não somente da área da saúde, para que pudessem conosco compartilhar suas experiências, os seus saberes, para que a saúde possa melhorar de fato o seu desempenho ao fim e ao cabo desse nosso encontro. Muito obrigado a todos vocês por estarem conosco. Eu agradeço demais a essa equipe de jovens que estão aí, lideradas pelo Rodrigo Vilar, fazendo um trabalho espetacular de desenvolvimento. Eu tenho absoluta certeza que ao final de 5 dias, que hoje se inicia com o nosso FISO Week, com simetria, hoje à tarde teremos a presença do governador do Rio Grande do Sul, um jovem também, governador do Rio Grande do Sul, muito talentoso, que estará conversando conosco sobre ESG no evento Simetria, que é o maior evento ESG da saúde no Brasil. E eu tenho absoluta certeza que o governador Eduardo Leite dará uma grande contribuição na discussão sobre governança, sobre responsabilidade social, sobre questões ambientais, enfim, sobre o mundo que queremos deixar de legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações, e que esse planeta tão querido por nós seja preservado para que possamos ter a vida que queremos ter aqui sempre. Bem, dito isto, eu queria apresentar a figura do José Roberto Marinho. É uma personalidade pública, todos conhecem, é uma figura espetacular, que eu tenho a honra de privar da amizade. José Roberto Marinho é o vice-presidente das organizações Globo, é o presidente da Fundação Roberto Marinho e é o presidente de um lugar que eu tenho muito gosto e apreço de estar presente com ele, que é o presidente do Conselho do Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã, que é um ícone da cultura na nossa cidade do Rio de Janeiro e do Brasil, e uma das grandes referências para o mundo de como deve ser um museu moderno e inovador, e isso tudo é muito inspirado nessa bela figura que é José Roberto Marinho, que vai nos falar sobre o mundo em movimento, o que a gente tem. Ele é uma pessoa muito interessada nessa questão da sustentabilidade ambiental, na questão climática. O Zé Roberto é uma figura que todos vão adorar ouvir falar, porque ele tem muito a compartilhar e a nos ensinar com os seus saberes, que não são poucos. Muito obrigado, José Roberto Marinho, por disponibilizar o seu tempo,
o seu conhecimento com todos nós. Seja muito bem-vindo e o tempo é todo seu para nosso início de conversa. Muito obrigado, José. Realmente você foi uma pessoa fantástica aí que entrou na nossa vida recentemente, ajudando no Museu da Manhã e ajudou demais, né? Sempre disposto a colocar as pessoas em contato, né? Fazer esse networking para que as pessoas que estejam fazendo um bom trabalho possam potencializar esse trabalho, né? Que o que mais a gente precisa agora é unir, né, todas as pessoas que estão realmente fazendo um trabalho importante para o futuro da humanidade, para que a gente possa mexer um pouco com esse ponteiro, né, do futuro aí que está num momento bastante difícil, bastante desafiante. Então, é um prazer enorme participar desse painel que discute, né, justamente esse tema importante para o presente e para o futuro da humanidade, não essa questão de mudanças climáticas e outras questões da atualidade. Como o nome do evento diz, o mundo está realmente em movimento, né? E não é mais aquele movimento do Copérnico, né? De só girar nessa velocidade enorme em torno do Sol. É um movimento alucinante, dia a dia, momento a momento, de muita transformação no modo de trabalho, na vida da gente, nas tecnologias que vão nos abraçando aí todo dia. E eu vejo que a mente da gente, eu não sei até que ponto vai conseguir acompanhar isso, essa quantidade de informação, essa quantidade, né, de novidades e de novas formas, né, de nós nos relacionarmos com as coisas, não é? Eu vejo aqui em casa, por exemplo, né, a minha filha de 16 anos, em algumas coisas ela sabe muito mais do que eu e ela sabe coisas que eu já não consigo mais compreender, não consigo fazer do mesmo jeito que ela, né? Mas eu acho que o mundo, a humanidade recentemente fez algumas escolhas erradas. Eu não tenho dúvida de que nós temos uma responsabilidade no aquecimento, né? Já é provado que a Terra entraria em algum momento num ciclo de aquecimento novamente, mas obviamente a pressão que nós colocamos na intervenção, na dimensão da intervenção da humanidade hoje no mundo inteiro, né? A gente vê aquelas fotos à noite, né? Que aparecem as cidades iluminadas. Nessas fotos a gente vê a intervenção, né, que a gente está fazendo. Quando a gente vê as fotos também dos aviões circulando, aqueles risquinhos, né, aviões circulando no mesmo momento, a gente vê o impacto que isso é, a gente vê o impacto que são determinadas indústrias. Eu acho que não é possível que o homem não tenha auxiliado nesse aquecimento global. Então, o homem tem que agir muito rapidamente para eliminar essa parte ruim das emissões dos gases de efeito estufa e, inclusive, procurar um caminho de volta, de reflorestar, não é? E de fazer coisas de uma forma mais sustentável e menos agressiva com a natureza. Eu tive uma experiência muito interessante de conhecer um projeto do Sebastião Salgado, ali no Vale do Rio Doce, entre Minas e Espírito Santo, e ele tinha uma terra degradada que foi explorada como fazenda pelos antepassados dele, e a água tinha sumido, o capim já não dava mais nada, o boi já não conseguia, né, nem para boi já servia mais, uma área devastada. E ele pegou esse desafio e reflorestou tudo. Olha, em 7 anos, eu tive lá, em 7 anos, a água voltou, o açude da fazenda voltou a acontecer, o riacho, quer dizer, criou-se um microclima ali, os bichos voltaram. Então, a boa notícia é que a natureza se recompõe com muita velocidade, né? Você vê um pequeno exemplo ali, isso pode ser feito em maior escala. Então, nós fizemos muitas escolhas erradas, mas nós temos bons exemplos também que nos trazem um sopro de esperança, né? Que é possível continuar evoluindo nesse campo da sustentabilidade.
Quando a gente reflete sobre tendências da sustentabilidade, é inevitável pensar numa nova relação entre a natureza e a sociedade, né? Entre nós e a natureza. Alimentar numa direção mais saudável e mais duradoura, né? Então, se a gente entende os limites do planeta Terra, é preciso também a gente conectar a parte de consumo e sustentabilidade. Não dá para imaginar que a gente vai conseguir chegar ao nível do consumo dos americanos para o mundo inteiro, né? Não haveria recurso nem para a largada disso aí. Então, se nós pensarmos nos novos formatos de desenvolvimento, o desenvolvimento tem que se dar de uma forma menos consumista em termos de bens, né, de maior enriquecimento das relações, né, e das coisas simples da vida, desde que não haja falta, né? O grande problema é a falta da comida, a falta da eletricidade, a falta da água. Mas tendo isso para todo mundo, nós temos que evoluir até espiritualmente para uma vida mais simples, né? Uma vida mais próxima, né? Das famílias, dos vários grupos, não é? Para que não precise ficar nessa corrida de comprar o carro do ano, né? Nesse consumismo que, evidentemente, no mundo de hoje não é mais sustentável. E esse é um problema, por exemplo, lá na China, né, José? Porque a China, hoje, com o enriquecimento do país, o grande desafio, né, o que é desejável que o país enriqueça, o grande desafio é que eles não estejam, né, querendo ter um estilo de vida, né, vamos dizer assim, ocidental, né, consumista. Né? Claro que o cara vai querer ter a motocicleta dele, vai querer ter a casa dele, mas que não seja uma coisa além do suportável, né? Porque se o consumo na China sobe muito, né, em termos desses bens todos que não são tão essenciais, aí é um problemaço, né? E a mesma coisa na Índia, né? Porque são largas escalas de uma população imensa. Então é necessário potencializar o uso de recursos naturais, incentivar uma economia que compreende que não precisamos de todos os bens e serviços produzidos hoje. Isso deve ser, né, alguns são realmente necessários, outros nem tanto. Então isso deve ser incorporado ao pensamento econômico. Tem que ter uma nova forma realmente de olhar essa produção e distribuição de riqueza. Então, cuidar da sustentabilidade é também cuidar das questões que envolvem a emergência climática e a desigualdade. E essa visão também precisa ser incorporada aos planos macroeconômicos. Né? Parte desse processo está no fato de que o mundo vem assumindo compromissos cada vez maiores diante da necessidade de pensar a sustentabilidade, aplicar os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que são aqueles estabelecidos pela ONU, né, e que representam um apelo global à ação para terminar com a pobreza e proteger o meio ambiente e o clima. Né? Agora, isso precisa sair, né, do discurso para entrar na ação. Né? Isso tem que entrar, né, na sociedade, tem que entrar nos governos, as pessoas têm que começar a ver que isso não é um discurso só bonito para você enquadrar e botar na parede, mas isso é uma coisa que tem que entrar em prática, isso tem que entrar no dia a dia. Então, nesse sentido, a busca pela sustentabilidade global tem que reconhecer que a humanidade tem as escolhas possíveis. Então, a gente olhando lá o relatório das Gupta, né, que é lançado agora, em 2021, liderado pelo economista Partha Dasgupta, uma escolha é você continuar percorrendo um caminho que a sociedade já está, né, direcionada e direcionando para a natureza as demandas que excedem muito a capacidade dela a responder, tá certo? Enquanto a outra escolha é ir para um caminho em que os compromissos com a natureza não são apenas sustentáveis, mas também aumentam o bem-estar coletivo e o bem-estar dos descendentes da gente, tá certo? Então, para evoluir globalmente sustentabilidade, é necessário transformar
em muitos momentos, o nosso modo de pensar e agir, né? Mudar o nosso mindset. As escolhas ruins até aqui nos trouxeram a um cenário que nós estamos vendo, há uma grave crise climática, né? Mostrando isso em dados, vamos lá, o recém-relatório publicado do painel intergovernamental, o IPCC, trouxe um alerta vermelho que foi repercutido aí há uns 3 meses atrás, 2 meses atrás, já veio assim antes de Glasgow já para dar uma mobilizada nesse assunto. O relatório mostra que o aquecimento de 1,5 grau a 2 graus será ultrapassado mais rápido do que o pessoal previu anteriormente, né? E se não houver uma forte redução das emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa. O aumento médio global da superfície, né, em 1,5 grau já na próxima década seria suficiente, por exemplo, para fazer desaparecer alguma das pequenas ilhas. Só que o preocupante é que alguns outros relatórios preliminares mostram que nós já aquecemos esse 1,5 grau, né, nas últimas décadas. Isso deve ser confirmado em breve. Então, a gente já vai estar falando de novas etapas de aquecimento, né? E quando a gente fala pequenas ilhas, a gente tem que pensar também, né, nesses territórios baixos todos, né? Holanda, a Flórida, o Delta lá na Índia, né? Tudo ao nível do mar e alguns até abaixo do nível do mar, né? Então, essa projeção que o IPCC faz para a próxima década é ainda mais preocupante quando a gente pensa no Acordo de Paris, né, que estipula que os países parte da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima limitem suas emissões desses gases de efeito estufa que eu estava falando, de forma que o aumento da temperatura não ultrapasse os 2 graus. Mostrando que o esforço dos países não tem sido suficiente, o relatório aponta que hoje nos encontramos em uma trajetória de 3 graus. Né? Quer dizer, o que foi feito lá em Paris não foi implementado, as grandes economias resistem a seguir, não é? Fica um jogo de empurra-empurra, é como se os tomadores de decisão ainda não tivessem ou eles não têm ainda a real dimensão das mudanças climáticas, ou eles têm compromissos que eles não conseguem se liberar, não é? Ou a mistura das duas coisas, né? Então, esse documento do IPCC defende que um conjunto de medidas precisa ser implementada, né, para limitar esse aumento, né, a 2 graus, né? E é bem diferente, né, de outras medidas para limitar para 3 graus. Para cada limitação, toda a cadeia de medidas é bastante diferente. A ambição tem que ser maior, né? Se a ambição ficar menor, não tem como limitar em 2 graus. Vai escorregar para 3 ou para mais, não é? Então, isso é muito grave, né? Porque com o aumento, né, de mais de 2 graus, o prejuízo, né, para a vida vai ser muito grande, né? Os desastres regionais vai ser assim, uma coisa enorme. É um cenário bastante catastrófico, né? Infelizmente, isso tem que ser dito. Então, acho que os jovens aí que estão nos ouvindo, eles têm que realmente lutar pelo futuro deles. É o momento das pessoas se informarem, de lerem esse relatório, verem o que está acontecendo, porque o pessoal já está protestando lá em Glasgow, mas isso tem que acontecer em todos os países e numa intensidade muito grande. E não é só protestar com cartazes na rua, mas é também trabalhar para apontar soluções e ver os alvos onde vão pedir a redução, né, dos derivados de petróleo, dessas outras coisas que vão ter um resultado mais rápido e que, obviamente, onde encontrar soluções para isso, né? Se a pressão vier, eles encontram solução, né?
Então, esse relatório mostra que a gente não tem mais anos e anos para resolver os problemas climáticos e encontrar a sustentabilidade global. A gente precisa começar a agir agora mesmo, né? E para isso o Estado também não pode ser só um instrumento de regulação da economia, né, José? Ele tem que também pensar a crise climática, suas consequências, se preparar para isso, enquanto a sociedade precisa de mais motivação para pensar no tema e incorporar a sustentabilidade no cotidiano das pessoas, que, aliás, é uma coisa que a nova etapa lá do Museu da Manhã, né? Nós, no final da visitação do Museu da Manhã, que mostra esse cenário, né, das mudanças climáticas, a gente tem um aconselhamento para as pessoas o que elas podem fazer no seu cotidiano, né? Os visitantes vão lá no museu, que possa mudar, né, elas possam colaborar individualmente, né, seja na reciclagem do lixo, seja na questão da água, tem um monte de coisas que as pessoas podem fazer, além de poderem se mobilizar pelas causas, né? Agora, por outro lado, José, a gente tem que ver o seguinte, na, na situação de desigualdade que a gente está, entendeu? Que está pessoas preocupadas, que a gente está vendo aí no Brasil, se vão comer ou se não vão comer. Né? Não dá para esperar que essas pessoas tenham preocupação, né, com o tema da sustentabilidade, tá certo? Né? Então, é por isso que é importante resolver também essa questão da segurança alimentar, essa questão de diminuir a desigualdade, para que todos possam embarcar nessa luta pela sustentabilidade. Essa luta atualmente tem que ser feita mesmo, né, pelo pessoal, pelos acadêmicos, pelos empresários, pelos pessoais do governo e pela juventude mobilizada, tá certo? Em Glasgow, eles estão, a gente está acompanhando, né, o que está acontecendo lá. Então, eles estão avançando na parte do acordo de florestas, um acordo para ajudar a conter o desmatamento, né, com financiamento internacional. Então, também parece que está avançando bem a questão do metano e do carvão. Mas ainda está enroscado um pouco a decisão do mercado de carbono, que é muito importante, e da ampliação das emissões, das reduções das emissões, que é isso que eu estava falando que tem que ser feito, porque se não tiver uma ambição grande na redução das emissões, a coisa vai para os 3 graus ou mais, entendeu? Essas informações eu até peguei de manhã com o Tasso Azevedo, que está lá, ele é coordenador do MAP Biomas, que é um sistema de monitoramento dos biomas brasileiros e é um especialista aí no tema do aquecimento global. O evento de hoje, né, é um exemplo de oportunidade para a gente pensar nessa disseminação mais ampla do tema e para nos juntarmos mesmo, né, a fim de trabalhar de forma coordenada e realista, né, pé no chão, para promover as ações que provoquem mudanças no campo da sustentabilidade. Né? Então, é assim que eu acredito que a gente deve se movimentar no mundo de hoje para construir um mundo melhor, um futuro melhor. Muito obrigado. Muito bom, José Roberto. Muito boas as suas reflexões. Eu acho que dá aqui um espaço grande para conversarmos um pouco sobre esses temas de uma maneira em geral. Você começou falando sobre como garantir o acesso à população de comida, de água, de eletricidade, e eu acrescentaria a saúde e a educação de qualidade, para toda a população se sentir mais acolhida. Na realidade, nós estamos falando de acesso. Acesso, eu acho que é o grande problema da sociedade brasileira, em qual é acesso à segurança, à alimentação, a um bom transporte, a uma habitação digna. Eu acho que a pauta principal é acesso, que nós deveríamos estar permanentemente refletindo sobre como fazer para que as pessoas tenham acesso àquilo que elas de fato necessitam. E dentro dessa sua
da sua visão da questão ambiental. É evidente que nós não estamos conseguindo chegar na população, no povão em geral. Ele não está nem aí para essa questão ambiental e climática, porque o que ele está querendo resolver é o desemprego, é a fome, é a carestia, é a comida cara no supermercado. Ele acha que a situação precisa ser resolvida agora. A questão ambiental é uma coisa futura, o que não é verdadeiro. Nós estamos vivendo um problema ambiental e climático neste momento, que põe em risco a vida do ser humano no planeta, a vida de uma forma em geral. Não é o planeta que está em risco, não. O que está em risco é a vida humana. Nós temos que inverter esta lógica de dizer que nós temos que defender o planeta. Nós temos que defender a vida, porque o planeta ele se defende, ele vai sobreviver. Quem não vai sobreviver se continuarmos nessa batida seremos nós, os seres humanos, nossos herdeiros, sucessores, ou quem queira dizer sobre isso. Então, você é um estudioso dessa questão ambiental, é um interessado nisso, é um defensor intransigente dessas questões ambientais e da discussão climática, mas o seu DNA é um DNA de comunicação. A sua vida, a sua família, a sua vida pretérita toda, ela é baseada na comunicação. E eu acho que nós aqui do FIS estamos dando uma pequena contribuição com esse evento. Primeiro, convidando você. Segundo, com um evento sobre ESG, que trata, uma das suas letras, é exatamente o E de meio ambiente, a questão ambiental e S de responsabilidade social. Mas a gente precisa ampliar isto, talvez para as escolas primárias, para as escolas secundárias, mas fundamentalmente para os professores, sabe, Zé Roberto? E eu acho que a maioria dos professores no Brasil, eles não têm o conhecimento necessário para discutir esta questão ambiental de uma forma ampla com os seus alunos e colocar isso na pauta do dia a dia das discussões nas escolas. Eu lembro quando eu era menino, eu chegava na escola, a gente tinha que entrar e cantava o hino nacional, não sei o quê. Toda segunda-feira tinha uma coisa assim que a gente tinha que cantar lá, o hino brasileiro e tal, que era para iniciar a semana. Eu acho que agora, esses tempos novos pedem mais do que isso. E quando a criança chegar na escola, na segunda-feira, tem que ter uma discussão sobre questões ambientais, de uma forma prática que ele entenda. Se ele mora ali por lado do Recife, eu tenho que dizer para ele que aquela ilha de Fernando de Noronha pode desaparecer se continuarmos nessa batida. E nós não conheceremos uma Fernando de Noronha mais no futuro se nós não nos precavermos agora em relação ao aquecimento global que está acontecendo. E o que nós, cidadãos comuns, podemos fazer para isso? Mas para isso precisa ter uma grande estrutura de comunicação. Você acha que a comunicação sobre essa questão ambiental pode ser melhorada no Brasil? O que você sugere que seja feito para que a gente atinja a mente e o coração das pessoas de uma maneira geral, Zé Roberto Marinho? Olha, José, eu acho que a imprensa ela vem fazendo sinceramente, ela vem fazendo um bom trabalho nessa questão toda, né, de mudanças climáticas, desmatamento. Você vê todos os jornais importantes dando muito espaço para isso, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, Valor, não é? As televisões todas também cobrindo isso muito. Então, eu acho assim que a imprensa ela vem mostrando a importância desse fenômeno, né? E a gravidade desse momento. Mas a imprensa é só a porta de entrada ali, né? É o primeiro impacto, né? A primeira informação. Era preciso que nós organizássemos, né, todo um sistema de comunicação e informação
que entrasse nas escolas. Nós estamos, inclusive, muito dedicados a isso na Fundação Roberto Marinho, e eu sei de outras fundações que também estão preocupadas com isso, de poder apoiar os professores, nessa jornada, porque os professores eles têm uma carga de trabalho muito grande, eles têm que preparar já as questões do currículo do dia a dia deles. Então, para tratar desse assunto, eles precisam de ajuda, eles precisam receber materiais que eles possam trabalhar esses materiais com facilidade. Então, é um material sobre mudanças climáticas, sobre a importância das florestas, sobre a importância da água, sobre a questão do consumo, que eles têm que receber com um tutorial embutido ali, para que eles possam abrir nos computadores dele e estar aquele material todo ali para ele usar em sala de aula com grande facilidade. Eu acho que isso tem que ir para a sala de aula, isso tem que ir para as conversas, a gente tem que abastecer isso. A gente tem que encontrar uma forma inteligente de tratar desse assunto nas mídias sociais também. Esses influenciadores todos que estão por aí, tem muitos deles que estão envolvidos. O Alok, por exemplo, que é um influenciador, é um grande DJ, ele tem uma penetração aí nos jovens enorme, ele tem trabalhado nisso, ele está trabalhando pela Amazônia, ele fez uma transmissão lá da Amazônia, ele está altamente comprometido com essa causa. Então, nós temos que trazer outros desses comunicadores que têm muito impacto hoje para essa causa. Então, respondendo à tua questão, eu acho que temos que montar, seria interessante montar um grupo para pensar nisso, e é bastante urgente, de como ampliar o alcance desse conhecimento sobre o tema. Isso passa, como eu disse, pela escola, pelos formadores, pelos influenciadores, pelos meios de comunicação. Tem que passar, isso é um plano grande que tem que passar por todos esses veículos, todos esses meios. Perfeito. Ô Zé, vamos mudar um pouquinho agora o nosso rumo dessa prosa. Eu queria ouvir a sua opinião também sobre alguns aspectos que me parecem que são relacionados à sustentabilidade, obviamente. Mas eu estou falando mais da sustentabilidade humana relacionada à pobreza, à miséria, que tem crescido muito no mundo. Eu vejo os relatos de literatura que o impacto da Revolução Industrial, por exemplo, foi um impacto muito forte no desemprego, nos artesãos que perderam as suas possibilidades de desenvolverem as suas habilidades e produzirem coisas que davam o seu sustento. De uma maneira em geral, eu percebo também um medo, um pânico, uma preocupação muito grande com as incorporações tecnológicas, com a robótica, que tem chegado ao mundo com relação à perda de emprego, que muito certamente acontecerá. Como é que a gente poderia estar preparando o mundo para esta nova era dos bytes, dos genes, enfim, dos átomos, e permitir que essa incorporação tecnológica não seja a causadora de mais uma tragédia no mundo, no desemprego, na fome, na desesperança da maioria da população pobre do mundo. De que forma a gente pode construir uma nova ordem econômica, social no mundo que seja colaborativa para que o mundo sobreviva ao inevitável progresso e da incorporação de novas tecnologias digitais que farão com que os empregos sejam formais, os empregos que nós conhecemos, eles sejam extintos. Você tem alguma ideia, alguma visão de como poderíamos estar discutindo esse tema em futuros seminários, José Roberto Marinho? Essa pergunta é bem ampla, Na questão
da influência das tecnologias digitais nos empregos, né? Na história, a gente sempre se deparou com as revoluções de inovação e o receio que a automação e os avanços da tecnologia pudessem provocar as perdas de emprego em massa, né? Só que, conforme você foi alterando o modo de produção na história até agora, você foi criando também uma outra demanda, né, na parte de serviços e em outras coisas, e que isso foi equilibrando a demanda pela mão de obra. Então, a Revolução Industrial ela liberou uma parte dos trabalhadores pela questão das máquinas, da automatização, mas, ao mesmo tempo, empregou uma quantidade grande já na parte de serviços, né? E assim foi indo, tá certo? Eu acho que a questão atualmente é uma questão bastante mais difícil, né? Nós precisamos repensar, né, o mundo com relação às atividades, né, tornar o mundo mais humano e talvez seguir lá o que o Harari disse, né, que é nos preocuparmos menos com os empregos e mais com os humanos, entendeu? Então acho que o mundo ele tem que se reinventar, né? E ano passado mesmo o Fórum Econômico Mundial, né, não sei se vocês viram, apresentou uma pesquisa, já tinham vários trabalhos, né? Tinha livro, o The Future of Jobs, né? O futuro dos trabalhos, dos empregos, né? Que mostra que o que era considerado futuro do trabalho já chegou, né? Até 2025, pelo que eu sei, a automação e tecnologia vão impactar quase 100 milhões de empregos, né? No mundo todo. Então, nesse cenário, os setores público e privado vão ter que trabalhar juntos para garantir mais rede de segurança para o trabalho, melhorar o sistema de educação e criar incentivos para investimento nos mercados emergentes para esses empregos da manhã. Não é? Também a produção local, né, o hiperlocal também vai ganhando importância. Quando você falou dos trabalhos manuais, é impressionante o que hoje o artesanato emprega de gente. Não é? Eu estava olhando os números aqui no Brasil, são números enormes, tanto em emprego de gente quanto em geração de renda. Então, são novas atividades que voltam a ser valorizadas, não é? Seja nas coisas que você leva para casa, nas relações com as pessoas, nos locais de encontro, na comida, né, que você está indo atrás. Então, todo esse mercado de hotelaria, serviços, tudo isso eu não vejo ainda a substituição possível para a mão de obra, né? Então, eu acho que a gente tem que proteger os humanos e precisamos ter informações de qualidade para isso daí, né? A gente tem que, mais uma vez, fazer uso da ciência, ter estudos comportamentais, juntar sociologia, psicologia, antropologia, economia. A gente precisa de um esforço multidisciplinar para acompanhar essas mudanças e ajudar a construir esse mundo alternativo de um novo trabalho, né? Agora, obviamente que temos também que, aqui no caso do Brasil, nós temos que investir muito na formação de pessoas para esses empregos da manhã, que isso ainda não está sendo feito, tá certo? Na intensidade que deveria ser. Tá? Aí nós já estamos entrando na vida universitária, tá certo? Já estamos entrando nas ciências computacionais, né, na parte de inteligência de dados, da gamificação da vida. Então, a gente precisa se preparar também para esse embate de alto nível,
né, de formar a nossa elite, não é? O que tem acontecido no Brasil é que nós não estamos formando essa elite e nós estamos exportando a elite que nós temos, né? Os cérebros todos da ciência estão indo embora. É um momento terrível para o Brasil. Nós temos que fazer um programa para trazer esses cérebros de volta e poder, né, começar a fazer um trabalho de nós nos tornarmos competitivos nesse mundo novo também, tá certo? E tem mais a parte do modelo colaborativo, né, mundial, que é possível, né? Vamos pensar nessa outra parte. Vamos pensar o seguinte, aqui eu costumo dizer que nós estamos num atraso civilizatório enorme à humanidade, né? Porque nós continuamos guerreando, fazendo coisas bárbaras, perdendo muito esforço, muito recurso, muitas vidas, né? Se nós conseguíssemos viver em paz, sem gastar recurso e energia em tantos conflitos e guerra, a gente certamente encontraria a solução para a maior parte desses problemas, tá certo? Infelizmente, a humanidade está num atraso civilizatório grande, né? Agora, enquanto a gente vai procurando essa resposta, eu acredito que é muito importante nós nos prepararmos também para uma economia de transição, para a economia de baixo carbono, né, decorrente de mudança política, tecnológica e comportamento de mercado. Essa economia de baixo carbono pode trazer muitas oportunidades para o Brasil, tá certo? E nós organizarmos também, porque o Brasil é um país produtor de alimentos, tá certo? Então, a tecnologia ela auxilia, a mecanização ela vai para as grandes produtoras, para o agrobusiness mais avançado, né? Mas nós temos a produção da agricultura tradicional familiar, que ela está se tornando importante também, que é aquele produto local, que vai te dar um sabor especial no teu restaurante, são os produtos da floresta, é a castanha, né, que todo mundo come porque tem selênio, ajuda o cérebro, não é? São os superalimentos que têm que ser cultivados de uma forma com maior cuidado. Então você tem aí toda uma agricultura que é uma agricultura de característica de produção familiar, né? Morango, por exemplo, tá certo? Aspargos, alcachofra, e mais os produtos da floresta, o açaí, né? Então você tem toda essa coisa, e o Brasil é muito rico nessa diversidade. Essa diversidade, né, está cada vez sendo mais valorizada. Existem estudos, por exemplo, que nós tínhamos uma diversidade de batatas enorme e aí você focou só na batata inglesa. E agora a gente está redescobrindo, todo mundo está redescobrindo as outras batatas, né? O inhame, né? A mandioca, que algumas são muito mais ricas, né? De forma nutricional. Nós estamos aqui com o pessoal da saúde. Tem um trabalho que eu participei de levantamento dos alimentos tradicionais no mundo que foram sendo substituídos por esses alimentos de grande produtividade, mas eles estão conseguindo resgatar esses alimentos locais e todos eles têm um valor nutritivo mais alto, né? Então isso serve na saúde preventiva, isso serve. Então você tem nichos, né, que geram muito emprego, intensivos de utilização de mão de obra, e que não são nichos que estão visíveis nessa revolução, né, tecnológica, tá certo? Então, você tem as duas partes, a revolução tecnológica que a gente tem que acompanhar e nos prepararmos, e tem a parte da gente valorizar o tradicional, né, o que é feito no povo das florestas. E aí eu até participo de um trabalho muito interessante, que é o Centro de Empreendedorismo da Amazônia. A gente está gerando muito emprego, a gente está organizando a produção da floresta, o acesso ao mercado, dando valor à mercadoria, as pessoas estão vivendo melhor, né?
portanto, melhorando um pouco regionalmente algumas dessas situações. Mas é um assunto muito extenso esse, né? É um desafio enorme essa ameaça do desaparecimento dos empregos, né? Mas eu acho que com algumas iniciativas, por menores que sejam, mas precisam ser feitas, como você está bem relatando aí, já nos dá um certo ânimo, não é, Zé? Porque a gente vê, na realidade, uma resistência, especialmente nessa questão do carbono, do gás metano. Há uma resistência de alguns setores da economia em fazerem controles, porque acham que isto pode estar restringindo os seus ganhos financeiros com os seus negócios. E você está nos dizendo que talvez seja possível compatibilizar o ganho econômico e financeiro com alguma maneira de fazer melhor isto, com a agroindústria, como É, você está referindo aí, lá na Amazônia, com maneiras de fazer as coisas que é. preserve essa questão ambiental. Mas aí eu te pergunto, que nós já estamos caminhando aqui para o nosso final, existe muita fake news nesse negócio também, né, Zé? As pessoas vão começando a falar um monte de coisas que querem, achando que estão defendendo os seus negócios, e existe muita assim, divulgação de notícias que não são corretas, são falsas, são mentiras sobre questões ambientais, mas eu acho que isso tudo pode se reverter se nós demonstrarmos economicamente que é vantajoso para as pessoas a questão do crédito de carbono. Eu queria que você falasse um pouquinho, nesses minutos finais que nos restam, de que forma as pessoas podem, eu diria, monetizar os seus negócios a partir de uma consciência de proteção ambiental através da questão do gás metano, através da questão dos créditos de carbono. Como é que isso na prática funciona? Eu sou um criador de boi no interior do meu estado, ou eu tenho alguma plantação no centro-oeste brasileiro, ou eu tenho uma frota de ônibus de diesel, ou eu tenho sei lá o quê, que emita gás carbono. Como é que eu transformo a redução disso em dinheiro para que eu seja estimulado a não mais fazê-lo? Tá. Temos aí 3 perguntas, eu vou responder rapidamente. A preocupação do setor privado nessa questão de emissão de carbono e a parte do agrobusiness, né? Depois a parte da fake news e, por fim, como monetizar, né? Então, José, o setor privado, cara, ele tem se mobilizado bastante, viu, com essa questão das mudanças climáticas e sequestro de carbono. E uma grande parte do agronegócio também, né, que é a parte mais moderna do agronegócio, né, as grandes empresas, as exportadoras. Então, eles estão percebendo, né, uma parte dessa monetização, vamos dizer assim, é você ter acesso ao mercado. Então, para esse pessoal, que são os grandes empresários e os grandes players da área de agrobusiness, eles, né, alguns porque aprenderam e fazem por convicção, outros por necessidade de mercado, não importa. Importa é o resultado final de que eles agora estão sendo corretos na parte toda de cuidar das emissões, né, não desflorestar, né, cuidar das reservas, fazer todo bonitinho, que é para eles alcançarem o mercado mundial. E quem faz aí respondendo a outra pergunta, quem faz um pouco a mais, né, ele faz o gás verde, né, que ele elimina as emissões de carbono e metano do gado, compensa, etc. e tal, ganha o selo do gás verde, ele ganha um valor bem superior. O café, que é o café orgânico, ganha um valor superior. Então, o mercado já está, por pressão dos consumidores, o mercado já está reagindo positivamente a essas coisas todas. Então, o produto da floresta com selo de origem já ganha também um acesso melhor, uma livre comercialização, exporta para os Estados Unidos. Né? Tem uns jovens que levaram açaí da Amazônia lá para a Califórnia, deram super certo. Então, você tem uma série de coisas que você vai monetizando isso. E você monetiza também
tem programas de você monetizar. No Espírito Santo, por exemplo, tem um programa grande de que se você cuida, você tem uma terra e você cuida das tuas fontes de água, você recebe por serviços ambientais. Não é? É um dinheirinho, mas para eles lá que tem um dinheirinho contado, ajuda para burro. É 300, 500 reais por mês. Pô, não chega no final do ano, são 6 mil reais ali, eles já compram uma máquina nova. Enfim, não é? Você tem o pagamento dos serviços e daqui a pouco vai vir com mais força essa questão do mercado de carbono, que aí vai ajudar muito o Brasil. Né? Porque se o Brasil faz o dever de casa, nós somos um país que temos assim, a propensão a ter a conta do carbono muito boa, porque o nosso sistema produtivo, o nosso sistema de geração de energia, ele é assim, bastante interessante, né? Não deixa essa emissão de carbono como outros países, entende? Né? Nós temos as fontes de energia limpa, né? Nós estamos com 80% da nossa energia é energia renovável. Então, nós temos dados muito bons no Brasil. Se a gente resolve o problema de parar com a queimada na agricultura e a agricultura passar a ser uma forma de sequestrar carbono, que é extremamente fácil, na verdade, fazer, uma questão só de ensinar as pessoas, aí a nossa conta vai para o positivo e a gente pode receber dinheiros mundiais dentro de um sistema muito bem feito, que não é esmola, é remuneração. É remuneração por serviços ambientais prestados para o mundo em termos de sequestro de carbono. Não é dar um dinheirinho aí, como está pretendendo esse governo agora. Se vocês não querem que a gente desmate, vocês têm que pagar por isso. Não é assim. Né? Tem que ter toda uma ciência por trás disso. E, por final, né, para falar um pouquinho na parte das fake news, que prejudicam um pouco, né, essa questão toda, prejudica tudo, né? Inclusive a parte de vacina. A desinformação chegou a levar muitas pessoas a rejeitarem a vacina. E, graças a Deus, aqui no Brasil até que não foi tanto quanto foi lá fora, né? Eu tive nos Estados Unidos e eu vi que eles estão caçando as pessoas. Pô. Tem lugares nos Estados Unidos que as pessoas não querem se vacinar. E lá na Alemanha também. Nós estamos vendo agora, por exemplo, recrudesceu na Alemanha, por quê? Recrudesceu naquelas regiões, naqueles nichos das pessoas que não se vacinaram, então elas estão transmitindo entre si e elas passam a ser, né, com acúmulo, né, com carga viral alta, passa a ser ameaça para as outras, tá certo? Porque a gente não sabe até onde a vacina vai, etc, etc, né? Então, o ideal é que não tivesse esses núcleos situados com essa carga viral alta, né? Eu acho que a experiência, né, para verificação dos fatos, as fontes de credibilidade de informação, é a forma de combater as fake news. Né? E também os números, por exemplo, mostram que a confiança dos brasileiros na ciência melhoraram, tá certo? Eu acho que você deve ter visto isso. Foi para 80 e tantos % dos brasileiros confiando na ciência, né? Apesar de todo o esforço do governo federal no sentido contrário, né? O tempo todo. Agora, a fake news é uma coisa que tem que ser regulada, essa parte toda da internet, ela tem que ser regulada para melhorar essa relação entre as pessoas, né? A sociedade, os direitos individuais, os direitos coletivos. Isso é toda uma discussão muito boa que agora está começando a caminhar finalmente, depois de muitos anos dessas grandes plataformas estarem espalhando coisas que não são interessantes, e acho que agora nós vamos ter em breve uma solução para isso. Só para terminar, você lembra há uns 20, 30 anos atrás, 20 anos atrás, quando começaram essas grandes plataformas, tinha um discurso lindo que as grandes plataformas iam democratizar a informação, que o mundo ia ficar mais próximo, as pessoas mais bem informadas e que tudo ia diminuir a desigualdade e tal. Nada disso aconteceu, tá certo? Foi o oposto disso, tá certo? Essas plataformas, infelizmente, levaram, né, deram voz a pessoas que falam coisas absurdas, né, deram espaço para essas fake news,
deram espaço para políticos mal intencionados manipularem as suas audiências, não é? E isso precisa ser revisto. Muito bom, José Roberto Marinho. Muito obrigado pela sua aula de conhecimento sobre o tema. Foi muito proveitoso, eu tenho certeza, para todos nós, mais de 20 mil pessoas inscritas no nosso fórum, para todos que estão conosco nesse momento e para aqueles que virão brevemente nos encontrar nas nossas redes e nas nossas plataformas, como o YouTube. Eu queria te agradecer de coração a sua disponibilidade, o seu tempo, compartilhar a sua sabedoria, dar o parabéns a você e à sua organização Globo por ter patrocinado a questão do consórcio de informação no Brasil, nesse consórcio das empresas de comunicação, que nos permitiu a todos nós brasileiros acompanharmos em tempo real os dados da Covid e fazermos o enfrentamento que foi necessário ser feito. Parabenizar a toda a população brasileira por ter aderido de forma massiva à vacinação. E, ao terminar, eu queria aqui prestar minha homenagem aos mais de 600 mil brasileiros que faleceram decorrente da Covid, o nosso acolhimento, o nosso apoio, a nossa solidariedade às suas famílias. Estamos juntos, a saúde brasileira tem lutado muito para superar essas dificuldades. Eu agradeço aos profissionais de saúde que estão lá na ponta, fazendo o seu trabalho, atendendo essa população, colocando em risco, e colocou muito em risco a sua vida para poder proteger as nossas. Muito obrigado a todos os profissionais de saúde do Brasil inteiro pelo muito que contribuíram durante esse período da pandemia, que, graças a Deus, está indo embora e brevemente nós vamos poder voltar a nos abraçar, a nos reencontrar, enfim, a levar a vida com alegria e a felicidade que sempre desejamos ter. Muito obrigado, José Roberto Marinho. Tenha uma boa semana e até breve. E esperamos vocês todos às 16 horas no encontro de abertura do Simetria com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Muito obrigado e até já.